Museu do Fresco de Monsaraz. O fresco do bom e do mau juiz. Monsaraz, situada no Alto Alentejo, é terra de vales e montes. Nas suas imediações multiplicam-se os vestígios arqueológicos megalíticos anteriores à presença romana. Romanos, visigodos e muçulmanos passaram por estas terras onde adormecem as memórias dos bandos de Geraldo Sem Pavor e das lutas que se travaram séculos fora, no sopé das muralhas castelãs. Hoje, às lutas dos soldados medievais, substituíram-se as lutas entre homens e touros, no pátio do antigo castelo, transformado em arena de toureio e de espetáculos culturais. Na praça central da vila, que homenageia um dos conquistadores de Monsaraz, Dom Nuno Álvares Pereira, situam-se os edifícios do poder administrativo e eclesiástico. A Igreja Matriz de Santa Maria da Lagoa, os antigos Passos do Conselho, a Misericórdia Quinhentista e o edifício da freguesia, outrora Passos da Audiência, onde se situa atualmente o Museu do Fresco. Este edifício, onde presentemente se encontra o Museu do Fresco de Monsaraz, foi edificado durante o segundo quartel do século XIV, durante os reinados de Dom Dinis e de Dom Afonso IV. Tílio Espanca avança com a data de 1362 como a mais antiga referência documental que se conhece sobre a existência desse edifício. Foi nesta data que se realizaram aqui as sessões sobre a posse da herdade da defesa da Pedra Alçada. O edifício de traça gótica foi posteriormente modificado ao gosto manuelino, período no qual foi decorado com este fresco. O fresco do bom e mau juiz, descoberto ocasionalmente durante umas obras de reparação e ampliação do edifício da Junta de Freguesia em 1958, é atualmente uma das grandes referências patrimoniais da vila de Monsaraz. O fresco do bom e do mau juiz terá tido origem na reafirmação do poder da Casa de Bragança em Monsaraz, depois dos acontecimentos turbulentos que levaram à morte do Duque de Bragança, ordenada pelo rei João II, e da fuga dos Duques de Bragança, que estiveram fora de Portugal, exilados durante um tempo, só voltaram depois com Dom Manuel, como é do conhecimento historiográfico, e é nessa altura que, quando Dom Manuel reabilita a Casa de Bragança, o Duque de Bragança, nessa altura Dom Jaime, que a Casa de Bragança e o Duque de Bragança teria ordenado, feito a encomenda da execução deste painel fresco, para reafirmar o poderio da Casa de Bragança depois de ter recebido todas as suas propriedades de volta doadas pelo Dom Manuel. E de facto, essa circunstância da reafirmação do poder da Casa de Bragança em Monsaraz articula-se muito com esta pintura fresca, o fresco do bom e do mau juiz, porque ela retrata alegoricamente o tema da justiça e, portanto, referir-se-ia à injustiça, digamos, que foi praticada pelo rei Dom João II quando mandou matar o Duque de Bragança em Évora. E, portanto, este painel representaria uma alegoria da boa e da má justiça para reafirmar o poder da Casa de Bragança. Diversos têm sido os estudos e as abordagens às questões da relação entre a arquitetura e a pintura mural, porque sabemos da sua relação muito estreita com uma dimensão pedagógica às populações. Esta pintura pode estar presente não apenas em edifícios de cariz sacro, mas também em edifícios ligados a funções mais civis, como é o caso do exemplo que nos ocupa, o fresco do bom e do mau juiz, muito estudado também por diversos autores e em perspectivas várias. Caso único em Portugal, na crítica assumida às duas faces que pode ter a justiça, divide-se em dois registros fundamentais, um inferior que retrata uma cena de um tribunal e um superior com uma cena que retrata a figura de Cristo em majestade. Na parte inferior, portanto, essa cena do julgamento representa os dois juízes, o bom e o mau juiz. O mau juiz é retratado com duas caras, tem alguns símbolos icónicos da corrupção, enfim, como as perdizes empioladas numa das mãos, que é um símbolo medieval de corrupção, que já vem descrito em alguns autos do Gil Vicente. Tem a vara da justiça que quebra por altura do ombro, portanto, também é um símbolo
da execução, da aplicação má da justiça ou errada da justiça, enquanto que a figura do bom juiz é uma figura hirta, séria, desenhada e pintada com cores, com tons muito menos exuberantes do que o do mau juiz, onde imperam as cores mais vivas, e portanto tudo isso são, digamos que são componentes alegóricas de um painel que de facto tinha esse objetivo de retratar, de fazer, de divulgar a reapropriação da Casa de Bragança e a restauração do poderio da Casa de Bragança nas vilas de queda donatária, no caso vertente em Monsaraz. Ora bem, se virmos no concelho de Reguengos de Monsaraz, pensamos em vários exemplos de fresco, como Nossa Senhora da Caridade, a Ermida de São Pedro do Corval, porém todos eles têm um conteúdo muito mais relacionado com a religião. Tal como em outras pinturas murais na região que têm vindo a ser estudadas, os artistas recorreram à matéria-prima local para a elaboração dos rebocos e das tintas. Em termos de técnica, o fresco do Bom e Mau Juiz é ainda hoje uma pintura que levanta algumas dúvidas. Embora os estudos analíticos realizados em 1997 e os efetuados no ano transato apontem para uma técnica mista, ou seja, com partes executadas a fresco, isto é, com o suporte ainda úmido, e com partes executadas a seco, possivelmente tendo como ligante um leite de cal ou até mesmo aglutinante orgânico, embora este último, devido à sua fragilidade, não tenha sido detectado. É de realçar na pintura a presença de sulfureto de mercúrio de cor vermelha, pigmento considerado de luxo, o que atesta o poder económico do seu encomendante. Em 2012, após nova requalificação, surge o Museu do Fresco. Consciente das potencialidades inerentes ao fresco do bom e do mau juízo e conhecedor das vantagens históricas e turísticas da musealização deste antigo espaço do concelho de Monsaraz, o município de Reguengos de Monsaraz apostou na requalificação e na musealização deste espaço, conferindo-lhe este aspecto renovado e este discurso potencializador do conjunto de frescos do nosso concelho. Foi por isso nossa intenção explorar quer a vertente historiográfica, quer a vertente artística deste imenso património que se encontra desviado das principais rotas turísticas mais comuns do nosso concelho e dá-lo a conhecer não só à comunidade científica e estudante, como também a todos os curiosos que procuram este tipo de património muitas vezes inacessível. Para além de funcionar como espaço revalorizador da temática fresquista da região, o Museu do Fresco assume outra vertente, de caráter temporário, mas igualmente importante na divulgação da componente histórica e cultural do nosso concelho. Falo de um espaço que alberga anualmente exposições alusivas à história e à cultura da nossa região, assegurando, desta forma, uma complementaridade que julgamos necessária e útil para a revitalização da nossa oferta. O Museu do Fresco é hoje ele próprio um elemento potencializador da Vila de Monsaraz, que dignifica um dos seus mais importantes e emblemáticos registros históricos. O bom e o mau juiz, que atravessaram séculos da história local inalterados, tal como a nossa sociedade, que por isso, ainda nos dias de hoje, vai mantendo com atualidade a mensagem que estas figuras nos transmitem.